A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, membresia da IECO. Hoje é dia 31 de março, preparando esse vídeo para vocês, para que vocês possam depois assistirem essa pregação, essa mensagem, dando a continuidade na pregação sobre o propósito de Deus para cada um de nós. Eu estou no capítulo 2 e hoje eu vou compartilhar com vocês a parte B do capítulo 2, porque no dia 8 de março foi o último culto que eu ministrei e eu fiz a primeira parte, desse capítulo, falando a respeito e o propósito e a finalidade do processo que nós passamos para cumprirmos o nosso chamado, para cumprirmos o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. E esse propósito, ele é espiritual e ele tem que ser conhecido por nós. E hoje eu darei continuidade, mas eu quero falar sobre qual é o propósito principal, dando já continuidade ao capítulo 2. O propósito principal do processo para nós é alcançarmos uma transformação total em nossas vidas. Por essa razão, romper a lei do processo pode ser letal para o nosso chamado. Então, passar pelo propósito de Deus, pelas transformações, é necessário para cada um de nós, porque nós aprendemos muito, Nós crescemos muito com esses processos. E eu queria falar um pouquinho atrás, porque muitos não participaram dessa pregação, eu quero falar um pouquinho o que exatamente envolve o processo. O processo significa uma ação de seguir, significa progredir e avançar dentro de um propósito. Processo também é um conjunto de fases sucessivas de um fenômeno natural que conduzem a um resultado em particular. É também uma atividade ou função natural ou biológica contínua, ou também uma série de ações e de operações que conduzem a um fim, que conduzem a um destino, que conduzem a um propósito. Em outras palavras, processo é uma série contínua de ações, passos e mudanças que nos levam a um destino. Então, todos nós temos e vamos passar por esse processo desde que nós tenhamos o interesse em verdadeiramente atender, compreender o chamado e o propósito que Deus tem para cada um de nós. Por isso que eu sempre enfatizo, cada um, Deus tem algo especial, tem um projeto específico para determinado trabalho na terra, com determinados potenciais, habilidades, dons, chamados específicos. Por isso que cada um tem um processo diferente do outro. Não tem como copiar, não tem como imitar pessoas, homens ou mulheres de Deus. Mas você pode sim imitar a fé, como eu sempre falo. Mas imitar a unção, isso não é viável, porque Deus tem um preparo individual para a minha vida, mas também tem um preparo individual para a sua vida. E você deve se dedicar a esse processo, compreender esse processo e pedir para Deus estar te mostrando, te conduzindo e compreender este processo de mudança que eu e você, todos nós devemos passar. Por isso que o propósito principal do processo é alcançar uma transformação total em nossas vidas. Uma transformação interior, uma transformação abandonando a velha natureza para adquirirmos a natureza de Cristo, Que é perfeita, que é maravilhosa, que tem luz, que tem brilho. Por essa razão, nós não devemos romper esse processo, porque se a gente romper, ou se a gente parar, ou se a gente se desviar, você interrompe todo um projeto divino de Deus na sua vida e no seu chamado. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês, dando a continuidade nesse capítulo, para você entender o porquê que nós temos que passar por esse processo de transformação. Então, essa mensagem de hoje, ela vai ativar o teu coração, principalmente para que você possa cada dia mais dar um passo na compreensão do qual propósito Deus tem para você nesta terra. E é você que deve buscar, é você que deve se dedicar, deve fazer inclusive esta comunhão com o Senhor, para que você possa receber de Deus e compreender o que Ele está fazendo na sua vida. Todos nós passamos por ciclos,
Todos nós passamos por temporadas e cada um está em tempo diferente um do outro. Por isso que é importante nós compreendermos o irmão que está ao nosso lado, ajudá-lo a vencer todos esses processos, como eles também devem nos ajudar em oração, em palavras de exortação, para que nós possamos também passar pelo processo de crescimento e de transformação para nos tornarmos pessoas mais próximas, mais perfeitas, como o Senhor é. Amém? Então, a transformação, ela tem diferentes fins. E hoje eu quero compartilhar cinco pontos importantes sobre essas transformações. O que podemos esperar desse processo de transformação? Eu quero que você pegue a sua caneta e anote. Eu vou ler para você primeiro os 5 pontos e propósitos divinos para a nossa transformação, ok? A primeira, a transformação, ela muda o nosso coração. 2, a transformação nos leva a conhecer a Deus como nossa total realidade. 3, a transformação nos leva a demonstrar o poder, o domínio, a autoridade de Deus. 4, a transformação nos permite convertermos em portadores da glória de Deus. 5, a transformação faz a natureza velha morrer. Amém? Então agora eu vou falar sobre cada uma. Então você vai ter tempo para anotar novamente, caso você não tenha conseguido anotar. E o primeiro que eu quero falar é sobre a transformação que muda o nosso coração. À medida que passamos pelo processo permitido por Deus, esse processo de mudança interior, devemos lembrar que toda transformação da imagem e semelhança de Cristo se origina no coração e não na mente, mesmo que a mente também seja renovada. Então, todo o trabalhar de Deus, ele começa primeiro no nosso coração. Por que no nosso coração? Porque no nosso coração nós temos as nossas vontades, temos as nossas emoções, os nossos projetos. Tudo ali está envolvido no coração. E quando passamos pelo processo de transformação, Deus vai tirando tudo aquilo que não é mais prioridade, que não é mais necessário, que continue sendo parte da sua estrutura de personalidade, ou de atitudes, ou de ações. Por exemplo, Deus trabalha muitas vezes nos projetos pessoais que nós fazemos, nos projetos da terra. E às vezes nós achamos que são projetos maravilhosos, não que não seja, mas Deus abrevia muita coisa. E por isso que é importante você abrir o coração para falar: Senhor, faça o seu processo no meu coração. Faça o seu processo de transformação nas minhas vontades, nos meus projetos, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu vivi e que eu achava que era certo, nos princípios, né? Nas situações que você adquiriu no convívio com a sua família, que são modelos, às vezes, são modelos errados, são modelos distorcidos. Então você pode pedir isso para Deus e Deus vai transformando o seu coração e vai te colocando nos princípios dele, no modelo dele. Amém? Então, primeiro devemos ser transformados em nosso espírito e no nosso coração. O início dessa transformação ocorre quando nós nascemos de novo. Está no livro de João 3,3 que diz: a isto respondeu Jesus a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nós temos que diariamente buscar essa mudança para ver o reino de Deus e para viver o reino de Deus na prática do nosso dia a dia, na prática da nossa vida, através das nossas atitudes, dos nossos interesses, dos nossos pensamentos. Amém? Então, tudo o que Deus tem em nossas vidas começa no coração. Quando o nosso espírito é renovado em Cristo, podemos submeter as mudanças em nossa mente e também nas nossas emoções. Amém? Segundo, a transformação nos leva a conhecer a Deus como nossa total realidade. Nossa transformação pelo Espírito Santo
nos faz conscientes da realidade de Deus e nos permite receber a revelação da mente do Pai. Então, quanto mais você é transformado, mais você recebe da mente de Cristo, mais você recebe revelação espiritual, mais você recebe e ouve a voz do Espírito Santo de Deus para te direcionar, para te trazer compreensões que você até então não compreendia, para trazer revelações necessárias para você conduzir a sua vida, o seu lar, a sua casa, os seus projetos. Então, através dessa transformação, nós conseguimos dar mais um passo. Estaremos mais próximos de Deus, mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Se permitirmos que o Espírito Santo nos guie e nos transforme, podemos ver Deus em todo o seu resplendor, em cada área da nossa vida e derrotarmos todo o esquema do inimigo. Então, quanto mais você é transformado e mais você estará conhecendo a Deus, mais você estará recebendo discernimento espiritual para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Mais conselhos dos céus você recebe, instruções durante a noite você recebe. Então, essa transformação, ela é importante, porque a gente conhece muito mais ao Senhor. Então, quanto mais vamos transformado no nosso coração, no nosso espírito, mais compreenderemos a voz de Deus, mais estaremos atentos à voz do Senhor, mais sensíveis às coisas do reino de Deus, estaremos tendo uma visão sobrenatural, mais elevada. Quando meditarmos na palavra, será completamente diferente. Você vai resplandecer, você vai glorificar, você vai, inclusive, compreender o seu próprio processo e o processo de outras pessoas também. Por isso que é importante essa vida de transformação. E terceiro lugar, a transformação nos leva a demonstrar o poder, o domínio e a autoridade de Deus. Para nós demonstrarmos poder, domínio e autoridade em tudo que Deus nos coloca para executarmos nessa terra, ou seja, para pregarmos com unção, para pregarmos com poder, para pregarmos realmente com autoridade espiritual, é necessário termos uma vida transformada, porque o homem natural não pode executar nada de poder nesta terra, não pode ter unção nenhuma nesta terra, se não tiver o Espírito Santo de Deus habitando dentro do seu coração, meditando nas Escrituras, passando pelos processos de transformação, abandonando a velha criatura, abandonando e renunciando os prazeres, as vaidades dessa terra, tudo aquilo que nós fomos criados com o modelo de valores do mundo, nós devemos renunciar, nós devemos pedir a Deus essa transformação, para que na medida da nossa transformação, Deus vai também nos concedendo a unção, o poder e a autoridade. Somente dessa forma é que você consegue. Não é só chegar para o Senhor, dobrar o joelho, Senhor, eu quero autoridade, Senhor, eu quero unção. Não. Se você não tiver uma vida transformada, se você não abandonar o seu egoísmo, a sua vaidade, as áreas que você precisa e que você sabe, quando você passa a querer, desejar passar pelo processo para estar no centro do propósito de Deus, para que Ele te use nessa terra, Deus vai te mostrar sim, vai te mostrar as áreas que você precisa renunciar, as áreas que você precisa pedir perdão, se arrepender, se converter dos maus caminhos para serem perdoados os seus pecados. Cada vez que você reconhecer isso diante do Senhor, com sinceridade no seu coração, você vai estar recebendo proporcionalmente mais unção de Deus, mais autoridade de Deus e mais poder de Deus. Porque não é na força do homem, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Na dimensão daquilo que você já é, interiormente, é que você vai transbordar, que você vai executar, que você vai ter a certeza que o Senhor está à frente. Somente dessa forma, não tem outra. Amém? Não é pelo conhecimento de teologia, não é pela quantidade de leitura que você faz, mas é o nível de transformação, de aceitação interior em receber e passar pelos processos de transformação, como nós já dissemos na primeiro capítulo deste livro, falando que tem muitos processos que são dolorosos, são difíceis. Nós sentimos assim, Deus nos esmagando, parece que a gente não vai conseguir
sair do processo, parece que não vai ter fim, mas na verdade ele tem um começo, mas ele tem um fim. E o fim sempre será depois com muito fruto, com muitas vitórias. Amém? Então, 4, a transformação nos permite convertermos em portadores da glória de Deus. Então, veja que nós temos que passar por etapas. Para você ser uma pessoa, uma portadora da glória de Deus, do poder, dos testemunhos, da dimensão espiritual que Deus tem preparado para cada um de nós, essa transformação nos traz a presença de Deus e nos faz portadores da sua glória. Aonde a presença de Deus está, ali o céu invade a terra e o tempo se detém e Deus faz que o homem acha impossível. Ou seja, você vai ser um portador da glória de Deus e fazer as coisas impossíveis aos olhos do homem. Milagres, né? Revelações que o homem natural não teria capacidade. Mas através de uma vida transformada, o Senhor vai abrir os céus e vai mostrar que o impossível se tornará possível em todas as situações. Seja em qualquer área da saúde, área financeira, área espiritual, familiar, casamento, transformações, enfim, em todos os segmentos que uma pessoa vive nessa terra. Então você pode converter-se em um portador da glória de Deus, sempre e quando se deseja ser transformado pelo Espírito. Essa é a condição. Quer ser um portador mesmo da glória de Deus, tem que se submeter aos processos de Deus, né? Que muitas vezes as pessoas ficam, é o inimigo, é o inimigo, é o inimigo. É o inimigo se você estiver dando algum tipo de legalidade. Mas se você não estiver dando nenhuma legalidade, tenha certeza que é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar. É o Espírito Santo que está trabalhando nesta hora para te fazer realmente um vaso novo. Amém? Então, se você deseja ser um portador da glória de Deus, você tem que desejar ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Essa transformação não é do dia para a noite, mesmo porque a palavra de Deus fala que quem nos dá crescimento é o Senhor. Amém? Só Deus pode nos dar o crescimento. Por isso que é bom estarmos nas mãos de Deus, pedir para que Ele faça o processo, que a gente compreenda esse processo, que Ele continue conosco, que Ele continue mostrando e a gente se dispondo através de oração, consagração, tem momentos que é necessário jejum mesmo, para que Deus venha remover, por exemplo, vícios repetitivos, pecados repetitivos, sabe? Então, através do jejum, com a oração específica, o Senhor fará essa grande transformação na sua vida. E você terá a libertação e receberá essa nova imagem de Cristo nessa área da sua vida. Amém? Então, esse momento é muito importante. 5º, é sobre a transformação que faz a natureza velha morrer. O 5º item hoje é a transformação faz a velha natureza morrer. Ou seja, para nos tornarmos nova criatura, a velha natureza tem que morrer. Cada vez que permitimos que o Espírito Santo faça mudança e cura na nossa mente, nas nossas emoções, mais do poder da velha natureza pecaminosa que está em nós, ela morre. Então, quanto mais eu permito que o Espírito Santo faça mudança, que me cure verdadeiramente as áreas da minha vida erradas, as áreas que são realmente da velha natureza. Quanto mais eu peço, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu peço para o Senhor fazer a mudança e aceito essas mudanças, mais poder da velha natureza pecaminosa vai morrendo. Então ela vai enfraquecendo, ela vai deixando de ter vida na sua vida. E vai crescendo em você, vai sendo gerado em você essa nova natureza com a sua dedicação. Então, e ao mesmo tempo, a natureza santa de Jesus cresce em nós mesmos e basta que sejamos transformados à sua semelhança. Então, por isso que é importante lermos as Escrituras. Por isso que eu estou insistindo com o devocional na nossa igreja. Não é agora no período de coronavírus. Tem anos que eu prego isso. Tem anos que eu ensino sobre o devocional.
Tem anos que eu ministro da importância de lermos a palavra do Senhor, porque se você não ler, você não vai conhecer os pensamentos de Deus, não vai conhecer os princípios de Deus, não vai conhecer a doutrina do Senhor. Uma coisa é você ir para os cultos, fazer, para participar dos cultos presenciais, mas você precisa se alimentar da verdade diariamente na tua casa. É um momento que você tem que reservar para você, é você que determina, é você que tem a fome, o desejo de ter essa transformação, para que você possa conhecer realmente qual é a natureza de Cristo. O que Cristo quer que você seja? O que é que você deve fazer? O que é que você não deve fazer? A pessoa que não lê as Escrituras Sagradas, ela fica inerte, ela fica morta. É isso que o inimigo quer, que você não leia, que você tenha sono, que você fique cansado mentalmente, que você fique desanimado, que você diga assim, eu não entendo nada da Bíblia. Então ele vai colocando uma série de questões que acaba envolvendo a pessoa e ela não faz o devocional dela, ela se sente incapaz de fazer. Só que eu te digo uma coisa, tem muitos anos, estou na IECO já, nós estamos no ministério, vai fazer 20 anos. São 20 anos ensinando sobre devocional, sobre oração diária com o Senhor, comunhão com o Senhor, leitura da palavra, para que você possa meditar, para que você possa entender o que é que você precisa ser transformado, o que é reino das trevas e o reino da luz, o que é que você deve amar, o que é que você deve odiar, o que é que você deve falar e o que você não deve falar, o que você deve praticar e o que você não deve mais praticar, com quem que você deve estar e com quem nunca mais você tem que estar. Então, a Bíblia, ela é recheada de orientações, de conselhos eternos, de conselhos para cada um de nós, para aqueles que são casados, aqueles que têm filhos, aqueles que são jovens, aqueles que estão buscando casamento, aqueles que são profissionais. Tem conselho e orientação para todos nós. Por isso, da importância do devocional e a importância do culto doméstico, como já ensinei também na igreja, inúmeras vezes. Você não pode caminhar com Jesus só dependendo dos cultos da igreja. Você que é pai, você que é mãe, tem filhos, faça culto doméstico na tua casa. Escolha um dia da semana e faça um culto também doméstico, para vocês aprenderem a cultuar a Deus dentro da sua casa, independente da igreja, no sentido de mostrar e ensinar aos seus filhos que Deus está em todos os lugares e que nós temos que exaltá-lo, nós temos que glorificá-lo, principalmente dentro da nossa casa. Porque muitos acham que Deus só está dentro das igrejas. Mas nesse período que nós estamos vivendo, da epidemia, foi um tempo que Deus está permitindo também, infelizmente, para que cada um de nós que já conhecemos a palavra do Senhor, venhamos a praticar e a cultuar verdadeiramente o Senhor. Aprender a cultuá-lo verdadeiramente dentro da nossa casa, independente das circunstâncias, independente do que estão falando, do que estão divulgando, do que estão noticiando. Servir a Deus, cultuar a Deus é na nossa casa, na igreja, no nosso trabalho, aonde nós passarmos, aonde Deus nos enviar. Mas existem alguns princípios, que é a leitura da palavra, a meditação, inculcar a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente, os pais na mente dos filhos. Os filhos têm que ver os pais orando, têm que ver os pais falando a palavra, lendo a palavra, declarando, orando pelos filhos, e os filhos ouvindo as orações dos pais, para que eles sejam modelos de servos e servas cristãs. Isso também é ter uma vida transformada. Isso é dizer para o Senhor que vocês o amam, que vocês querem realmente que o reino de Deus encha toda a sua casa, encha todo o coração dos teus filhos, da tua esposa, do seu marido, da sua família. Então nós precisamos ser transformados pela velha natureza, sim. E devemos estar meditando, sim, nas Escrituras Sagradas. Por isso que vocês estão trazendo tantos relatos de um estar orando pelo outro, fazendo devocional um com o outro. Agora você pode imaginar se todos vocês estivessem verdadeiramente fazendo diariamente o devocional de vocês, sendo
pessoas dependentes do Espírito Santo, sozinhos na tua casa. Vocês podem imaginar como todos nós já estaríamos muito mais avançados no crescimento com o Senhor Jesus? Como nós estaríamos sendo mais frutíferos ainda para o reino de Deus? Por isso que hoje eu estou compartilhando, dando continuidade, porque é muito oportuno, que nós estamos vivendo um momento onde nós, cada um de nós que já conhecemos a palavra do Senhor, possamos ter esse tempo para nos aquietar e falar com o Senhor. Abrir a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho, falar com o Senhor, entrar na intimidade de Deus, porque esse tempo Deus está dando para todos nós, sem exceção. Pouquíssimos irmãos da nossa igreja que estão trabalhando secularmente, mas está tendo muito mais tempo, porque agora eles não têm que se deslocar das suas casas até o trabalho e vice-versa. Então, somando aí, você ganha mais 2, 3 horas no seu dia para ter esse momento com o Senhor. Eu tenho observado, nem quero mais, todo mundo agora, de repente, são pregadores. Todo mundo está pregando a palavra, pastores pregando. Mas eu louvo a Deus que o Senhor nos deu a estratégia certa. Porque vocês estão se alimentando da verdade, estão na obediência de uma direção do Espírito Santo de Deus, que nós pastores recebemos da parte de Deus, não foi de homem, foi do Espírito Santo de Deus. E é tão perfeito quando as coisas são dadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus está me falando e tem me falado o seguinte, que está fortalecendo todos vocês para o momento próximo que virá. Virá outro tempo em breve, que na hora certa estaremos compartilhando com vocês, e principalmente o avivamento interior. O avivamento só virá se nós nos colocarmos para entrarmos nesse processo, para fazer e se cumprir o propósito de Deus na nossa vida individual. E nós, como igreja, mais do que nunca nesse tempo, é que tem que se posicionar de acordo com a palavra do Senhor. Temos que buscar mais, temos que clamar pelas almas, temos que clamar pelo avivamento, temos que clamar pela vida de transformação a começar em nós. Eu estou vendo muitos apontando. E Deus manda dizer, é tempo de se aquietar e buscar a face do Senhor. Busque a sua transformação. Esse tempo é agora. Porque muitos falam, pastor, eu não tenho tempo para orar. Pastor, eu não tenho tempo para jejuar. Pastor, eu passo fome. Pastor, eu tenho dor de cabeça. Pastor, dá para abrir a igreja? Não consigo acordar de manhã no domingo para me consagrar. Então agora, aproveita esse tempo. Aproveite esse tempo também. Independente de você estar fazendo o devocional com um irmão, com uma irmã, você tem que separar o seu tempo para buscar essas transformações. Para buscar essa mudança interior, para que a velha natureza, a minha, a sua, a nossa, morra mais ainda nesses dias. Morra mais ainda, para que sejamos elevados com mais unção, com mais amor em nosso coração, com mais dedicação ao reino de Deus e não no egoísmo do homem. Que sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus. E a transformação, ela nos leva para esse processo. Para esse destino. O processo nos leva para esse destino. Em Romanos 8, de 12 a 14, diz: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverei. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para nós vivermos o propósito de Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. E só consegue ser guiados pelo Espírito de Deus as pessoas que buscam a transformação. Porque o processo de transformação te faz dependente do Espírito Santo de Deus.
Muitas vezes você se ajoelha e fala, Senhor, eu queria isso. O Senhor fala, não, isso não é para ti. Ah, Senhor, eu queria... Não, não é assim que eu quero. Agora não é o tempo, ou seja, como for. Amém? Então, ser guiados pelo Espírito de Deus nos faz cada dia mais filho íntimo do Senhor. Amém? Então, o processo é um processo que forma o caráter de Cristo dentro de nós. Por isso, eu vou deixar para o próximo vídeo, que eu vou estar falando sobre o processo formando em nós o caráter de Cristo. Então, cada vez que a sua velha natureza morre, você está sendo preparado como nova criatura, recebendo o caráter de Cristo. Isso é maravilhoso, é glorioso. E Deus nos criou para este propósito, para sermos realmente semelhantes a Ele, porque só semelhantes a Deus é que nós podemos cumprir a obra de Deus nessa terra. Não tem outra forma de fazer a vontade, a obra de Deus, se nós não tivermos verdadeiramente essas transformações e passar por todos os processos que cada um de nós precisamos passar por causa do motivo de Deus. O motivo de Deus é que nos interessa. Não é o que as pessoas falam, não é o que as pessoas acham, não é o que as pessoas apontam. O que você tem que entender é o seguinte, esse tempo que nós estamos vivendo quarentena é um momento oportuno, ímpar na minha vida e na sua, para ter grandes conquistas de transformação na nossa vida espiritual, voltado para o nosso chamado individual. Eu vou crescer para o meu chamado, com o propósito que Deus tem para mim nessa terra. E você que está me assistindo, deve fazer a mesma coisa. Buscar e ter esse tempo de consagração, de comunhão com o Espírito Santo, se colocar na presença dEle, falar com Ele abertamente, para que Ele possa verdadeiramente dar, ou já está fazendo o processo, ou dar continuidade naquilo que você, por algum motivo, você interrompeu. Mas hoje eu creio, em nome de Jesus, que você vai desejar passar pelos processos. E esses processos só se passam através da oração, jejum, consagração e leitura da palavra. Só assim você consegue enxergar e entender o que o Espírito Santo precisa operar dentro da sua estrutura, para tirar a velha estrutura, o caráter que não é bom, e ser e receber o caráter de Cristo. Por isso, nessa mensagem, eu quero que você feche os teus olhos agora e ore comigo. E eu vou orar por você. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, eu coloco agora todos os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Casa de Oração na Tua presença, Pai. Nós temos aprendido a Tua palavra e através do Teu Espírito Santo, Pai, que esta palavra, ela seja, Pai querido, uma palavra rema em nossos corações e que cada irmão, cada irmã, cada pastor, diáconos, diaconisas, obreiros, obreiras, jovens, membresia, receba esta palavra de impacto, com a consciência, com a responsabilidade, que o Senhor tem um projeto particular, um projeto lindo, Pai, a ser vivido e praticado por cada um de nós. Foi para este propósito que o Senhor nos criou, Pai. Foi para esse objetivo que o Senhor nos criou e por isso nós estamos aqui nesta terra, Pai. Por isso, Senhor, faça, Pai, o seu projeto, o seu processo em cada um de nós, de uma maneira especial, e que cada um possa compreender de forma humilde, Pai, submissa, reconhecendo aquelas áreas da nossa vida que precisamos renunciar, que precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus faça toda a remoção, Pai. Retire tudo pela raiz, para que não germine nem cresça mais nenhum mal na nossa estrutura e na nossa vida, Pai. Por isso, Espírito Santo, visita cada coração nesta hora e que esta palavra venha a ser praticada por cada um de nós, Pai, para que o seu nome seja glorificado e que nós, a cada um de nós, possamos viver e desenvolver o seu projeto através da nossa vida e através da nossa dedicação, dando frutos, ganhando almas, operando maravilhas
e sendo portadores da tua glória. Esta é minha oração e eu abençoo todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Eu estarei fazendo logo mais, dando continuidade, e eu quero falar no próximo vídeo sobre o processo como a forma de transformar o caráter em nós. Caráter de Cristo em nós. Amém? Deus abençoe. Estou orando também com todos, acompanhando o devocional de todos vocês. E está sendo maravilhoso. E que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam meditar nesta mensagem que nós compartilhamos hoje com vocês. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo que estarei editando novamente para vocês. Um abraço, saudades de todos, mas vamos dar nosso brado de vitória? Estamos terminando um culto? Diga comigo, vitória do Senhor, vitória do Senhor, vitória do Senhor. Deus abençoe vocês. Hoje eu tive a oportunidade de entrar nos lares de todos os irmãos e eu fico muito feliz de entrar na casa de vocês com uma mensagem de impacto, de mudança no teu coração e na tua vida. É isso que faz total diferença de Deus em nossos corações. Deus abençoe o lar de vocês, abençoe tudo que está sendo realizado e que seja tudo frutífero para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe e assim nós nos despedimos dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Dê um abraço no seu irmão aí, da sua casa, e receba o nosso abraço também em Cristo Jesus. Um beijo, até a próxima. Paz do Senhor.